Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula da nossa oficina da advocacia. Eu sou a Bia Machinique e eu vou conversar com você sobre formação de preços e negociação de honorários. Quem nunca ficou uma reunião inteira pensando quanto é que eu vou cobrar? Se eu cobrar muito, o cliente não vai fechar, se eu cobrar pouco, eu vou pagar para trabalhar. Então eu quero rapidamente dividir com você metodologias práticas que você vai poder colocar no seu dia a dia e com certeza vai te ajudar com duas coisas: mais leveza na negociação com o cliente e mais segurança, porque nós sabemos que essa questão da precificação ela é muito importante. Então eu estou muito feliz de estar aqui com você. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Bom, eu preparei alguns slides aqui para nos auxiliar, nesse tempo que nós vamos estar juntos, e eu quero começar aqui compartilhando com você sobre os meus livros, a trilogia de precificação e gestão financeira na advocacia. Depois pode ficar como uma leitura complementar para você também. E me acompanhe nas redes sociais, @BiaMachinique no Instagram. Eu deixo diariamente dicas sobre isso também, ok? Bom, já vou deixar uma série de tarefinhas aqui já no começo da nossa aula. Quero deixar para você a indicação de alguns artigos, tá? Depois você pode buscar na internet também. Nos meus canais eu escrevo muito sobre esse tema, mas tem um que saiu no Estadão alguns meses atrás sobre desafios na formação de preço na prestação de serviços. E ali eu falo muito também sobre essas particularidades da advocacia e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você também, ok? Bom, começando esse nosso raciocínio sobre formação de preços, eu gosto de começar com essa frase do Warren Buffett, e ele diz assim: por algum motivo, as pessoas se baseiam nos preços e não nos valores. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Nesse tempo aqui que nós vamos conversar, eu deixei uma série de perguntas para te ajudar nesse raciocínio e nessa construção. Então você já pega um papel e uma caneta se você não pegou, porque eu tenho certeza que essa aula vai ser um divisor de águas no teu negócio e na tua advocacia. Então a primeira pergunta que nós precisamos responder em relação à formação do preço é como eu posso agregar valor. Nessa primeira parte aqui da nossa aula, eu quero construir com você um raciocínio de que negociação de honorários não começa por preço. O preço ele é um fator secundário, Então eu quero dividir aqui com você por onde que a gente começa na formação do preço. Depois eu quero te dar algumas dicas na formatação da tua proposta de honorários também. E por último, trazer ali inicialmente um pequeno conceito de como que você pode, na prática, formar o seu preço, Nós temos a tabela da OAB que traz ali para nós honorários mínimos, a serem praticados, mas tem também uma série de particularidades que eu quero dividir com você e que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido, ok? Então a primeira coisa que eu quero que você pense é: como eu posso agregar valor ao meu preço? E eu quero te fazer uma pergunta que eu faço ela sempre para mim. Você se contrataria? Você contrataria o seu escritório? Então, muitas vezes nós estamos ali iniciando a nossa jornada, iniciando, na advocacia, iniciando nessa profissão, e às vezes nós mesmos temos um preconceito por sermos jovens profissionais. E uma frase que eu também gosto muito e eu falo muito dela é que nós não podemos desprezar os pequenos começos, porque quem é grande um dia já foi pequeno também. Então, se você fala assim: Bia, eu contrataria o meu escritório, eu quero dizer que você tem total potencial para alçar voos mais altos. Mas se você fala assim: Bia, não sei se eu me contrataria, faça os ajustes necessários, faça os alinhamentos necessários, porque você tem que ser o primeiro a se contratar. E quero falar algo para você: o preço é consequência, o preço é negociável. Faz 10 anos que eu trabalho com esse tema. Eu já estive em quase todos os estados do Brasil, mais de 200 cidades, e eu tenho visto na prática o dia a dia dos escritórios, tenho visto na prática a formação do preço. Pensa alguém que olha muito a proposta de honorário, sou eu, e tenho ajudado os escritórios nessa formatação, nessa comunicação, por isso que o que eu vou dividir aqui com você, eu tenho certeza que vai fazer diferença na tua advocacia, ok? Então nós já começamos com essas duas perguntas, Como você pode agregar valor ao seu preço e se você contrataria o seu escritório, ok? Se o cliente entender o valor da sua entrega,
ele vai entender o valor do seu preço. Então, eu quero falar para você sobre duas esferas no momento em que você está conversando com o cliente. A esfera da negociação e a esfera do preço. Na esfera da negociação, você não fala de preço. Mas, Bia, eu não estou negociando? Você está negociando. Mas sabe o que você vai fazer na esfera da negociação? Você vai falar sobre a sua entrega. Qual é o trabalho que você vai prestar? Como que você pode demonstrar empatia naquilo que o cliente está te trazendo? Como que você pode falar da sua experiência, do seu conhecimento? Então, quando você estiver na esfera da negociação, você não vai falar de preço. Por mais que às vezes o cliente chega um pouco ansioso, né? Ele nem sentou na cadeira ou nem começou a reunião online ainda, ele já perguntou quanto é que vai custar. Nós não falamos de preço na esfera da negociação. Por quê? Você só transiciona para a esfera do preço quando você sente que o cliente já te contratou na esfera da negociação. Ah, Bia, mas o cliente quer preço, o cliente quer só preço. Talvez a tua opinião mude ao final aqui, quando terminar a nossa aula, ok? Então vamos lá para essa construção. O cliente não pode ver o advogado como um custo ou uma despesa. Ele precisa ver como um investimento. E aí vem um outro fator muito importante. Se o cliente te olhar como um custo, como uma despesa, como mais um desembolso que ele tem que fazer, esse é um caminho complicado na negociação. Mas quando o cliente olha para nós e ele entende que nós somos um investimento, isso muda. Mas, Bia, às vezes o cliente está com uma situação lá criminal, uma situação complicada. Mesmo assim, ele tem que entender que investir no seu trabalho, no seu conhecimento, vai fazer diferença na vida dele, nos negócios dele, porque o cliente ele precisa nos ver não só como um investimento, mas como um parceiro. Gente, quantos escritórios, quantos advogados nós conhecemos que cresceram junto com os seus clientes? Cresceram juntamente ali com as ações, com as demandas que atendiam. E mais do que a gente trazer um novo cliente, é a gente manter o cliente, né? Não há alegria maior do que mantermos os clientes em nossa carteira, né? Eu costumo falar que o maior tesouro do nosso escritório são os clientes ativos, porque são eles que vão nos promover, nos validar, nos indicar. Então, mais importante do que você trazer novos clientes é você cuidar do cliente que está dentro de casa também. E essa relação começa desde o primeiro atendimento, ok? Bom, continuando aqui nesse material que eu preparei, trouxe aqui essa pergunta, né? Quanto é que eu vou cobrar? E eu quero falar para você, não é sobre cobrar mais ou menos, é cobrar um preço justo. Às vezes você olha uma situação e você fala assim, puxa, aqui eu tenho um super potencial de ganho de honorários. Mas será que vale a pena? Será que não vale mais a pena eu construir uma relação a longo prazo com esse cliente? Quando eu mostrei ali para vocês, né, os meus livros, o meu segundo livro chama-se Valorização dos Honorários. Por quê? O advogado precisa ser o primeiro a valorizar o seu preço. E nós não podemos esperar essa valorização do cliente. Sabe quando você passa o preço e o cliente fala, nossa, doutor, mas tudo isso? Não, doutor, mas é muito caro. Às vezes parece que o cliente vem mais preparado para a negociação do que a gente. Não leva para o lado pessoal. Ao longo desses 10 anos que eu tenho trabalhado com esse tema, eu ouvi muitas vezes advogados até mesmo bastante experientes falando, Bia, eu tenho vergonha de passar preço. Bia, eu tenho medo na hora de falar de preço. E eu quero dizer para você que você não precisa ter esse sentimento. Se você tiver metodologia e segurança, você vai tratar essa negociação com muito mais leveza, ok? Então eu quero dar aqui para você 3 passos práticos por onde você deve começar nessa negociação com o cliente. Bom, primeiro ponto, como eu já comentei, né? Negociação de honorários começa com empatia e relacionamento. Você nunca mais vai esquecer dessa frase. O cliente não contrata o seu serviço, não contrata o seu escritório. O cliente contrata você. Lembre-se disso. Pessoas se conectam a pessoas. Então, por mais que eu não seja aquela pessoa super comercial ou super relacional, empatia é algo muito importante na hora que eu estou conversando com o cliente. Por mais que, às vezes, o cliente está tão aflito naquilo que ele está trazendo e sob o teu olhar, aquilo é tão simples, eu preciso mostrar empatia. Eu preciso entender a necessidade, eu preciso entender a dor daquele cliente
Porque ele precisa ver o meu escritório, ver essa relação comigo de uma forma segura e ele precisa ter o quê? Acolhimento. Então isso é muito importante, seja numa reunião online, seja numa reunião presencial, acolhimento, empatia vai ser muito importante. Esses passos que eu estou te dando vai ajudar para o momento que você for transicionar para a esfera do preço. Por quê? Porque aí o preço vai soar de uma forma muito mais tangível para o cliente, quando ele já entendeu o quê? O valor agregado. E ele já entendeu o quê? O segundo ponto que eu coloco aqui. Evidencie os seus diferenciais. Então, diferencial agrega valor ao preço e faz ele soar de uma forma mais tangível para o nosso cliente. Por quê, né, gente? Nós não vendemos um produto, nós vendemos um serviço. Então, fica complicado, eu não posso chegar para o cliente e falar assim, olha, você acha que usa por um tempo, né? Aí você vê se você quer ficar, ou pega aqui esse produto, você acha que vale o preço que eu estou te pedindo? Quando a gente fala da precificação na prestação de serviço, tem seus desafios, porque é algo intangível e algo que, quando eu tive a minha experiência no período que eu estava fazendo o mestrado, eu li muito em que momento o cliente paga mais ou paga menos por um determinado produto ou serviço. E algo que os autores traziam muito, e autores, né, aí de séculos, falavam muito sobre diferencial. O diferencial vai agregar o valor. Então eu quero te deixar mais uma tarefinha. Liste pelo menos 3 diferenciais que você tem, que o seu negócio tem. Porque se você não perceber os seus diferenciais, o cliente também não vai perceber, ok? E terceiro ponto, ainda nessa esfera da negociação, é que você precisa entender a composição do seu preço. Porque se você não entender a composição do seu preço, o cliente também não vai entender. Então é um cuidado que nós precisamos ter. Gente, aquela coisa de formar preço no achismo, formar preço de acordo com a cara do cliente, isso não existe mais. Então, quando o nosso cliente chega ali para aquele atendimento, para aquela reunião no escritório, ou você está ali no teu home office, está fazendo uma reunião online, ou você vai até o teu cliente, você marca um café com ele em algum lugar, você só pode proporcionar 2 experiências, só 2. Você pode proporcionar uma experiência estrutural. Se você tiver uma estrutura, ok, o cliente vem até a tua estrutura, isso é interessante, ele vai tomar um cafezinho, ele vai comer uma bolachinha, ele vai sentir esse acolhimento. A segunda experiência, também mais importante do que a estrutural, porque afinal eu posso não ter a estrutura, mas isso não significa que eu não posso proporcionar uma experiência, é a experiência relacional. E ela nós podemos proporcionar de qualquer lugar, tendo estrutura, não tendo estrutura, por quê? Eu falo que o cliente ele tem que sair melhor da reunião com você do que quando ele chegou. E não é fácil, né, termos o nosso próprio negócio, não é fácil gerirmos a nossa profissão, porque a advocacia ela é uma profissão que já tem uma pressão, que já tem um certo estresse. E esses dias eu ouvi uma frase muito legal, acho oportuno dividir com você, que falava assim, o que afunda o barco não é a água para o lado de fora, é a água para o lado de dentro. Então você precisa manter a água para o lado de fora. E ali é uma metáfora, né, que a gente pode fazer, né, uma série de interpretações, mas para mim eu assemelho essa água ao caos. Então às vezes o cliente vem com caos, a gente tem uma série de caos que nós precisamos lidar, mas nós não podemos deixar isso entrar para dentro. Por quê? Se nós não estivermos bem emocionalmente, psicologicamente, nós não vamos gerir o nosso tempo da melhor forma e nós não vamos conseguir proporcionar uma experiência para o nosso cliente quando ele estiver ali naquela reunião conosco, ok? Você já pensou no que você realmente vende para o teu cliente? Se nós pudéssemos resumir isso em uma palavra, o que você diria? O que você realmente vende para o seu cliente? Porque antes de saber quanto cobrar, eu preciso saber o que eu estou vendendo. E talvez você me diria, Bia, eu vendo serviço jurídico, eu vendo conhecimento, eu vendo uma entrega, eu vendo esperança, eu vendo qualidade. Nós fazemos tudo isso sim, mas nós fazemos tudo isso através do quê? Do nosso tempo, das nossas horas de trabalho. Então, se você falasse assim, Bia, ao longo desses 10 anos,
qual é o maior gargalo que você vê dentro dos escritórios? E, gente, eu atendo desde advogado iniciante até super experiente, quem é autônomo, escritórios aí que já tem seus centenas de advogados. O maior gargalo que eu vejo hoje dentro dos escritórios é a gestão do tempo. Então, você quer hoje usar o teu tempo da melhor forma, ter maior retorno financeiro naquilo que você está fazendo? Faça uma gestão de tempo. Registre as tuas horas de trabalho numa planilha de Excel ou dentro de um sistema. Por quê? Tem uma frase do Peter Drucker que eu gosto. Você não pode gerenciar aquilo que você não pode medir. Então, você vende o seu tempo, você vende as suas horas de trabalho para o teu cliente, mesmo que você não cobre por hora. Aonde você tem gasto o teu tempo diário hoje? E no teu mês? Como se dividiu o seu tempo? Isso tem sido, gente, divisor de águas dentro dos escritórios quando a gente faz essa medição, quando a gente faz esse levantamento, ok? Bom, caminhando já aqui para o final, o cliente ele não quer mais um produto ou um serviço. Ele quer uma experiência, como eu te falei. Então, como que você pode proporcionar uma experiência para o seu cliente, né? Gente, o que fica na nossa memória? Quando nós fazemos uma boa viagem, quando nós comemos num bom restaurante, a gente indica para outras pessoas por quê? Pela experiência. O preço a gente esquece. A experiência é muito mais difícil, né? E aí eu termino essa parte com essa frase do Morgan, né? Se você pudesse vender a sua experiência pelo preço que ela lhe custou, ficaria rico. Em que momento você começa a construção da tua marca na advocacia? Não é na primeira campanha de marketing que você vai fazer. A construção da sua marca começa no primeiro dia de aula da faculdade. Porque às vezes é aquele teu colega de faculdade que vai ser futuramente teu sócio, ou pode ser ali um colaborador, talvez um estagiário. A construção da sua marca começa no primeiro dia de aula, ok? E para fechar essa parte, amo essa frase, né? Se não der para ser insubstituível, seja inigualável. Gente, nós temos muitos escritórios bons, nós temos muitos advogados bons, nós não somos insubstituíveis, mas nós podemos ser inigualáveis para com o nosso cliente, ok? Quero então terminar agora te dando dicas do que colocar na proposta de honorários, ok? Quero te dar 5 passos práticos que você pode usar tanto numa proposta oral ou escrita para o teu cliente. Então, já estou passando a proposta ali no atendimento, ou vou formalizar essa proposta depois de forma escrita, vou mandar por e-mail, vou mandar por WhatsApp. Eu quero deixar como se fosse esse script aqui para você e você vai poder acessar esse material e vai ser bastante útil, ok? Primeiro, comece elevando o cliente. Gente, uma coisa que eu vejo muito nas propostas é o escritório falando dele. Então, abre a proposta, tá lá, nosso escritório é XYZ, aí traz o currículo de todo mundo e, gente, a proposta ela fica sobrecarregada. Então, lembra do seguinte, a proposta é para o cliente e não para você. Então, você precisa falar diretamente com quem está lendo ali a proposta. Eu estava agora de manhã corrigindo uma proposta, dando sugestões sobre uma proposta, e eu estava vendo ali que o escritório colocou, porque nós queremos ser bastante flexíveis para os nossos clientes, mas você entende que quem está lendo parece que você está falando de alguém, você não está falando diretamente com a pessoa? Então, fala diretamente com o teu leitor e começa essa proposta elevando quem está lendo, ou seja, elevando o cliente. Então, você pode agradecer pela oportunidade de formalizar e submeter essa proposta para análise. Então, você pode colocar para o escritório X ou para nós. É uma honra submeter essa proposta para análise. Então, você já começa com um textinho ali mais leve. Segundo ponto, descreva brevemente sobre sua especialidade e atuação. Aí a gente puxa lá aquela dica do destacar os seus diferenciais. Nosso escritório possui especialidade em tal área, ou dentro ali daquilo que o cliente está te propondo, ou temos X anos de experiência. Aí você já fala ali sobre os seus diferenciais, porque isso também vai relembrar o cliente do que ele conversou com você lá no momento da reunião. Mas, Bia, e se eu estiver já passando a proposta, na conversa com o cliente, em que momento eu transiciono para a proposta? Vou te dar uma super dica. Lembra que eu falei da esfera da negociação e da esfera do preço? Você tá lá na esfera da negociação, conversou, tal, você viu que o cliente, sentiu segurança, confiança, o que você pode falar? Cliente,
Se faz sentido para você, nós podemos conversar sobre a proposta. Ah, sim! Aí você vai transicionar para o momento de falar de preço. Se você já vai passar a proposta no atendimento, você vai seguir o mesmo script. Se você for escrever, você vai seguir essa mesma linha. Mas eu tô falando com o cliente para ele entender que agora a gente mudou, né? Ali, a gente saiu da esfera da negociação para a esfera do preço. Aí o cliente fala, não, sim, eu gostaria de saber uma proposta, doutora, você já pode me passar? Claro! Aí você retoma, bom, primeiramente quero te agradecer mais uma vez por ter procurado o nosso escritório, ter aberto, né, a sua necessidade, realmente, né, temos experiência nisso que você nos trouxe, acreditamos, né, que esse caminho são interessantes. Você entendeu? Você tá agradecendo ele e tá falando dos teus diferenciais, mesmo ali numa conversa. Ou, como eu falei, se você está fazendo por escrito, você vai seguindo esse mesmo script. Terceiro ponto, faça um breve resumo do escopo de trabalho. Por quê? Para que o cliente não olhe a proposta e fale assim, ah não, doutor, você não entendeu, não é tudo isso que eu preciso. Não, é que tem muita coisa. Então assim, você já quebra essa objeção quando você faz um resumo do escopo. Então você mostra de forma objetiva que você entendeu a demanda e como você vai atuar. Não estou falando para você dar a estratégia, dar a solução, mas você precisa colocar dentro do escopo qual é o trabalho e o serviço que vai ser prestado, ok? Quarto, muito importante, investimento. Coloca dentro desse tópico investimento os honorários, o que está sendo proposto, o que está sendo sugerido. Então não usa o preço é tanto, o valor é tanto. Não, põe o tópico investimento e coloca assim, para o escopo apresentado, os honorários são sugeridos, os honorários são propostos. Por quê? Toma cuidado para que o preço não soe como uma imposição para o cliente. Gente, eu já vi muita proposta que o texto estava assim, o cliente deverá pagar ao escritório X, o cliente pagará. Toma cuidado com esses termos. Lembrando, eu não estou falando com uma terceira pessoa, eu estou falando diretamente com o meu leitor e mostra o preço com flexibilidade e leveza, ok? 5. Opções e formas de pagamento. Sabe por que isso é bom? Porque o cliente compara você com você e não você com outra proposta e com outro escritório. Então, quando ele olha ali, eu posso pagar um valor aqui de entrada e um restante parcelado. Não, tem um valor parcelado e um valor no êxito. Você já dá essas opções. Mais uma vez, você reforça o quê? Flexibilidade em relação à tua conversa, em relação a esse momento de preço, ok? E por quê? O cliente já compara você com você e não você com outro escritório, ok? E por último, a proposta de honorários não é o contrato de honorários. Toma cuidado com os termos que você usa, as nomenclaturas. É horrível quando a gente pega alguma coisa para ler e a gente não entende, né? A palavra, a gente fica até às vezes um pouco chateado, tipo, nossa, o que ele quis dizer aqui? E às vezes acontece isso com o nosso cliente. Nós entendemos os termos, o cliente não. Então lembra, a proposta de honorários não é o contrato de honorários. Dica que eu dou, tua proposta tem que ter no máximo de 2 a 3 páginas, no máximo. Na hora do contrato, aí você coloca as condições, as cláusulas, os termos, o que não está incluso. Toma cuidado na proposta para não ficar evidenciando o que não está incluso, porque isso vai se destacar na leitura, ok? Um textinho que eu sempre indico que você use no final cliente, sendo que tínhamos a expor, nos colocamos à disposição para demais adequações que julgue necessário sobre o escopo ou sobre os honorários. Mais uma vez você mostra o quê? Leveza. Mais uma vez você mostra flexibilidade. Porque se o cliente gostou de você, o preço é negociável. Mas Bia, o cliente só quer preço. Lembra que eu falei no começo isso? Gente, depende então do cliente. Que tipo de cliente que você quer atender? Porque cliente que vem por preço vai embora por causa de preço. Às vezes aquele que menos paga é o que mais demanda dentro do escritório. Então lembra o seguinte, se o cliente gostou de você e você mandou a proposta e às vezes aquilo ficou muito fora do que ele podia, no mínimo ele vai retornar e te falar, olha, será que você pode parcelar? Será que você pode dar um desconto? Isso mostra que ele tem interesse. Isso mostra que o cliente entendeu que você é o melhor profissional, é o melhor advogado para atendê-lo, ok? Bom,
terminando só ali sobre as bases da precificação, até porque a gente poderia falar horas, né, sobre esse tema, e como eu comentei, você vai achar muito conteúdo meu sobre isso. Inclusive, eu quero deixar para você alguns vídeos que tem no canal do YouTube, Precificação e Finanças na Advocacia. Tem lá como formar meu preço, como chegar no valor do processo, cobrança no êxito, vale a pena, como calcular o valor da consulta. Mas resumindo, não podia deixar de falar sobre esses 4 pontos: mão de obra, custo fixo, impostos e margem de lucro. O que é mão de obra? Parece um termo meio chão de fábrica, mas não é. Mão de obra são os profissionais que estão na atividade fim do escritório. Os advogados, os estagiários, os sócios. Qual é a remuneração? Qual é o prolabore? Eu vou colocar isso na minha conta na hora de formar o preço. Custo fixo, custo estrutural do escritório, aluguel, condomínio, sistema, mas Bia, eu sou home office, você tem despesas também. Você vai colocar isso no seu preço. Impostos, porque eu vou formalizar minha pessoa jurídica, vou emitir nota fiscal para o cliente, vou mostrar profissionalização e organização, eu vou embutir essa carga tributária no preço. E por último, margem de lucro. Você vai jogar a margem de lucro em cima de todo esse custo e essa despesa que você tem no teu escritório. Lembra disso, todo o custo e despesa que você tem, todo o desembolso que você vai fazer, você precisa repassar no preço para o seu cliente, ok? Bom, terminando, simular preço não vai mostrar qual é o máximo que o escritório pode cobrar, mas sim qual é o mínimo para que você não tenha prejuízo. Você precisa saber, puxa, menos que isso, eu não posso cobrar, senão eu não estou contribuindo para a valorização da advocacia, poxa, eu estou ali me desvalorizando perante o cliente, né? E ao final, gente, nós acabamos lidando com uma situação às vezes caótica em relação a preço. Por quê? Precisamos ter parâmetro, precisamos ter metodologia, porque nós precisamos pensar no nosso negócio a longo prazo, ok? Eu espero que esse tempo tão breve que nós estivemos juntos tenha feito sentido para você. Deixa mais uma vez o meu Instagram, @biamachinique, lá você vai encontrar muita coisa. Aqui tem os meus contatos também, se você tiver uma dúvida, para mim vai ser um prazer te responder. Quando você estiver assistindo essa aula, me marca lá no Instagram, para mim vai ser uma alegria saber que você está usufruindo desse conteúdo. E como eu falei, se ficarem dúvidas, por favor, me manda uma mensagem, me manda um direct. Desejo sucesso para você nessa jornada e não esqueça, não despreze os pequenos começos. Quem é grande, um dia já foi pequeno também. Um abraço a todos e até a próxima!